Oi, gente, são 3h43 da manhã. E agora, hoje, né, é dia 22 de dezembro. Eu não tô raciocinando muito bem, mas eu estou raciocinando. Então, eu vou estar gravando esse vídeo, sim. Quero comentar sobre expectativa de novo, só que é de você pra outras pessoas. E de outras pessoas para você também. Eu acho que serve. Assim, gente. Aconteceu há um tempo. Ai, droga, eu não posso falar sobre isso ainda, né? Posso? Tá bom. É o seguinte. Uma colega minha, ela sempre pega ônibus comigo. E aí teve um dia que ela não me esperou pra gente pegar o ônibus. Porque senão ela ia perder e tudo mais. E tá, a gente ia junto, mas não deu. E ela foi antes. E eu fiquei um pouco mexido com isso. Mas depois eu percebi que era besteira e tudo mais. E eu quero comentar sobre isso também porque é um sentimento que é válido. Eu sinto que nem tudo vai ser do jeitinho que a gente espera. E assim, obviamente eu não tô fazendo esse áudio só por conta disso. Teve outras situações também que todas têm a ver com a faculdade, na verdade, porque a faculdade é a minha vida. Por exemplo, a daquela... Ai, gente, aquele caso lá no início do ano, deste ano de 2023, né? Que eu acabei me discordando com uma garota da faculdade, e aí o grupo que eu tava meio que se cortou no meio. E também teve outras, por exemplo, eu conversei com uma galera de outro curso, que não é o meu, e aí essas pessoas ficavam me observando e tudo mais porque eu me desentendi com elas, e todo aquele negócio. E aí, agora eu quero comentar com vocês sobre controle. Não só expectativa e perspectiva, mas controle também. Por que controle? Porque a gente nem sempre vai ter o poder de controlar uma situação. Por exemplo, usando esse último, né? Que foi a minha colega ter pegado o ônibus antes de mim. Eu não podia só mandar ela parar. Espera aí, você não vai pegar esse ônibus. Porque ia ser injusto com ela e comigo também. Porque eu, sei lá, iria me colocar numa situação super constrangedora. E também porque não dá pra gente saber o que outra pessoa quer fazer. Se a minha colega não quis pegar o ônibus comigo e me esperar, não tem problema. Não mudou em nada. E aí eu fui pensando nisso. A gente tava vendo um negócio de existencialismo numa matéria da faculdade. E isso prega que as pessoas, elas existem por si só e basta. Claro que a sociedade tá em volta, mas as pessoas podem fazer o que elas quiserem. Então a minha colega decidiu pegar o ônibus sem mim. E o que mais? E aquela garota, ela decidiu sair do meu grupo. E aquelas pessoas dos outros cursos, elas acabaram se afastando de mim. E milhões de coisas, né? Até professores também estão nisso. Eu fui bem babaca, mas aí foi uma escolha minha, né? Eu fui um pouquinho babaca com uma professora porque ela montou todo um negócio de evento e ela pediu pra gente dar uma opinião, né? No caso dos alunos dela que montaram, né? E eu falei que eu não gostei, porque tinha que esperar muito na fila, etc. E eu falei que se não valesse nota, eu não iria escrever com essas palavras mesmo. E aí depois eu fiquei pensando, por que eu fiz isso, né? Acho que meu dia tava muito ruim naquele momento, assim. E aí acontece. A gente não tem controle sobre tudo, assim como a professora não teve controle sobre mim. E assim como eu não tive controle sobre ninguém, de mandar você vai ficar aqui, sim, e é isso aí. É uma coisa que foge do meu controle. Então eu não posso ficar me preocupando com o que não é de responsabilidade minha. O que é responsável por mim? As minhas coisas. O que eu decido, eu tenho que ter responsabilidade depois. Isso é normal. É algo que parece que a gente sabe, mas a gente não coloca em prática. Eu sinto isso. Vindo de mim, pelo menos, né? Eu sempre penso que, eu sou livre. Mas livre até que ponto? E as pessoas, elas são livres, mas até que ponto elas são livres? São pensamentos assim que eles são tão flutuantes, mas eles existem. E a gente tem que levar isso em conta também. Não é só achar que tá tudo certo e acabou, certo? Tudo que a gente faz impacta na vida das pessoas. E é normal. Assim como que as pessoas fazem, impacta na nossa vida. Normal. Super normal. Eu sinto que eu não sei reagir muito bem a algumas coisas, mas eu tô aprendendo bastante.
Acho que 2023 foi um ano de aprendizagem que eu gostei bastante de aprender. E dessa vez eu pedi, né? Então, é isso aí. Eu acho que fechei esse áudio aqui. Não tem controle? Paciência. Segue em frente. Eu acho que as pessoas, elas já devem ter pensado muito sobre o curso que elas estão fazendo na faculdade. E quem não pensou ainda, talvez vá pensar um dia. E eu odeio pensar nisso porque abre um leque de possibilidades na minha cabeça. E isso me deixa um pouquinho triste porque mostra que eu não tenho controle nenhum sobre os meus próprios pensamentos. O que é um problemão, né? Nossa, como assim eu não consigo controlar o que eu penso? E tá quente aqui. Gente, acho que começou a esquentar do nada. E são 3h52 da manhã. Não sei o que fazer, mas tá muito quente agora. Do nada, tava bem fresquinho, agora ficou quente. Enfim, depois eu ligo o ventilador. Não vou ligar agora, porque senão o som vai ficar horrível. Mas, então, voltando ao assunto. Eu quero muito dizer que... Assim, eu já contei aqui no canal que eu faço letras em português. E eu sempre quis, porque, enfim, desde que eu era criança, na verdade, eu queria ser professor. Só não sabia do que. De repente foi matemática e depois eu queria ensinar outras coisas. E chegou no momento que eu queria ser professor de português. E como foi o meu último desejo até eu realmente ter que prestar o vestibular, no caso o Enem, né? Depois vestibular, um monte de coisa. Aí eu fui pra letras de português porque é a única coisa que eu tava me identificando. E aí, tá. Eu entrei em letras de português. Passei tanto na federal quanto na estadual. Só que a federal ficava na outra cidade. Aliás, fica na outra cidade. E aí eu não podia ir, né? Porque não tem esse dinheiro, não tem condições pra isso. Então eu fiquei aqui, na estadual, que é muito boa. Os professores são excelentes. São todos doutores, eu acho isso tão maneiro. Queria ser um doutor um dia. Mas, assim, a experiência é gratificante, eu gosto bastante. E eu estudo o que eu gosto, porque eu sempre gostei de português desde, sei lá, sempre. Eu sempre produzi roteiros, eu sempre escrevi histórias, etc. Só que eu não sei. Sabe quando você gosta da coisa, mas você não quer trabalhar com ela? Eu penso muito nisso. Eu não quero ser mais um professor de português. Passou. Isso passou antes mesmo de começar as minhas aulas. Gente, foi um negócio muito louco. Porque eu comecei, assim, fiz o vestibular, prestei tudo mais, bonitinho. Aí eu passei, fiquei todo besta, né? Porque finalmente eu poderia ser professor. Aí depois eu fiquei pensativo e eu fiquei tipo, eu não quero ser professor. Aí começou as aulas. E assim, muito legal, porque eu, assim, desenvolvi um jogo de cintura, eu consigo apresentar trabalhos agora, isso é muito legal. Mas não é o que eu quero fazer. E o que eu quero fazer não tem pra cá. Eu não tenho condições de fazer uma faculdade particular. Eu não tenho condições de viajar pra outra cidade todo dia. Assim, pagar van, etc. Não rola, cara. Isso é muito fora da casinha pra mim. Porque não cabe no orçamento daqui. Nem meu, nem de ninguém, nem com ajuda. Então, assim, não vale a pena. Mas, eu sei lá, eu gosto muito de português. Eu adoro estudar letras. Eu sempre gostei de redação. Gente, redação sempre foi minha paixão. Eu adoro gramática. Adoro linguística no geral. Mas... ai, não quero ser professor. E às vezes eu nem sei se eu quero trabalhar com português, exatamente. Isso é muito triste, porque é o que eu sou muito bom, gente. Eu juro pra vocês, eu sou muito bom. Só que eu não quero trabalhar com isso. Mas parece que eu não vou ter outra escolha, eu não vou querer fazer outra faculdade. Então isso sim, eu até faria se eu tivesse dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. E aí tem especializações. E aí tem a Libras. Lembra que eu tava estudando a Libras e tudo mais? Eu fiz vários cursos e ainda coisa pra tradução e interpretação, pra poder virar intérprete no futuro e tudo mais. É assim, gente, muito legal. Só que eu não tenho praticado Libras mais. Eu me desliguei de tudo. E isso é muito triste de se falar. Tá vendo? Eu não tenho mais um propósito. Eu tinha um propósito e agora ele sumiu. Isso me deixou muito chateado. Eu espero que no futuro, eu vou contar pra vocês, é óbvio, eu desenvolvo uma paixão por letras português de novo, como eu tinha antes de entrar. A faculdade nem tinha... Opa, perdão. A faculdade nem tinha começado e eu perdi a paixão já. Aí começou, eu fiquei tipo... eu vou ser bom aqui, mas eu não quero trabalhar com isso. Espero que meu pensamento mude em algum momento. Mas enfim, eu vou manter vocês informados sobre isso. E eu não quero fazer letras libras. Eu acho que ia dar na mesma, mais ou menos. Não sei. Enfim, pensarei. Eu não tenho letras libras pra cá, aqui é bem limitado. Eu moro onde Judas bateu as botas. Tchau, tchau. Um problemão que sempre acontece e eu não sei lidar é sobre todo mundo olhar pra mim e ter uma ideia de mim.
eu acho que na verdade isso é bem comum, né? Acho que todas as pessoas, elas olham pra alguém e têm ideias. A gente julga, né? Meio que é inconsciente. Mas não tem problema quando é só isso. O problema é quando você expõe o que você sente. E eu odeio quando as pessoas fazem isso comigo. Ah, porque eu acho que você deveria fazer isso e aquilo. E eu fico assim, eu perguntei? Eu pedi a sua opinião? Aí também tem outras coisinhas que as pessoas elas falam e elas não se tocam que isso pode ser só mais uma carga pra gente. Eu não gosto quando as pessoas fazem isso. Eu sinto que tem alguma coisa de errado comigo, né? Tem alguma coisa de errado comigo porque as pessoas estão me dando dicas do que eu tenho que fazer, sabe? Ah, diquinha de amigo. Amigos? Nós? Como? Quando isso aconteceu? Já falei aqui em alguns vídeos anteriormente, quanto à amizade. E eu sinto que não rola. Eu não gosto quando as pessoas fazem isso comigo. Não gosto quando as pessoas pensam que eu sou um robô e que eu tenho que seguir ordens exatamente, tintim por tintim, porque elas planejaram isso. E, assim, isso, gente, isso é muito feio. Eu sinto que desde criança eu sou submetida a isso. Acho que todo mundo é. Ah, porque você tem que tirar uma nota que seja tipo 9 e 10, etc. E pra mim isso hoje é um absurdo. Antes eu era tipo, nossa, eu consegui e meus pais não vão brigar comigo. Aí hoje eu fico pensando nisso, gente, que horror. Eu era uma criança. Aí assim, claro que me ensinou disciplina, mas acho que é uma disciplina super exagerada. Por exemplo, hoje eu fico nervoso pra pegar prova. Vocês acreditam nisso? Juro, meu coração acelera toda vez que os professores estão distribuindo as provas na faculdade, gente. Na faculdade, coisa mais feia. São coisas que são sequelas de... Ai, porque eu não poderia tirar menos que 10. E aí, se eu tirasse, sei lá, de repente 9, eu já fico meio... eu sou ruim. E aí tem que fingir que não, né? Porque, ai, nem ligo, hahaha. Realidade, estou fervendo de ódio. Mas é uma coisa assim, que eu já falei num outro vídeo aqui também. Uma nota, ela não define o que você sabe. Mas enfim, isso é pro outro vídeo lá que eu já falei, gente. É só procurar aí que, enfim, notas não te definem, etc. Mas, galera, expectativa é uma coisa horrorosa. Começou com os meus pais e continua até hoje. Ah, porque você tá com o rosto inchado. Uma pessoa da faculdade me falou isso no ônibus. Meus amigos estavam junto. E aí, ficou um silêncio super constrangedor. E eu fiquei assim, é isso aí. Ai, gente, eu não gosto desse tipo de expectativa. Parem de criar expectativas nos outros. E se vocês criarem, galera, guardem pra vocês. Isso é super estranho, sério. Por que as pessoas inventam assim? Como elas se sentem tão confortáveis pra falar o que elas estão criando sobre os outros? Até porque, assim, gente, as pessoas, no geral, não é só, tipo, sobre namoro e tal. Tem a ver com tudo. As pessoas, elas são só algo que a gente idealizou. Porque a gente não convive 100% do tempo com as pessoas. Elas só existem pra gente e acontece, a gente vai criar coisas delas. Mas a gente não vai expor isso. Ai, porque você tem que estudar mais, né? Porque você tem que tirar uma nota maior. Gente, isso nunca se fala pra alguém, isso é horrível. Tem que estudar mais, sabe se a pessoa estudou? Você não sabe, você conhece tipo 1/3 da vida dela. De uma segunda-feira, sei lá. É muito pouco, não é satisfatório. E eu sei, nossa, é muito difícil não cuidar da vida dos outros. Eu entendo vocês, tá? Só que isso é um hábito que você desenvolve com o tempo e de repente você percebe que realmente você não precisa criar expectativa de ninguém. Talvez inconscientemente você crie, mas você não precisa expor isso ou, sei lá, fixar uma ideia sobre alguém. Isso é ridículo, é cretinice. Não sejam e pronto. Eu sinto que já falei tudo que tinha pra falar. Enfim, odeio quando criam expectativas de mim. Não pense que eu sou um garoto inteligente ou que eu sou, sei lá, uma pessoa muito bacana de se lidar, um amigo muito bom, etc. Não pensem assim, me conheçam. E mesmo depois de me conhecer, não criem expectativas sobre mim, eu sempre surpreendo. E geralmente não é de uma maneira tão boa. Enfim, obrigada por terem me escutado, até o próximo vídeo, tchau. Oi, gente, o meu nome é Jin. Hoje é dia 22 de dezembro e agora são 4h09 da manhã. Tá tarde? Tá sim. Só que é um momento bom pra gravar áudio porque não tem barulho nenhum. Geralmente meu irmão tá gravando gameplay, então eu fico assim, ai, droga. Daí não rola. Mas agora é um momento bom, não tem nada. Além de passarinhos, porque tá amanhecendo, né? Mas eu quero comentar hoje sobre eu odiar tá me esforçando demais. E é algo assim, eu sei que é meio problemático quando eu falo assim, mas, gente, nem todo esforço é super positivo. Começando pelo mais básico. Não gosto de, por exemplo, abrir um livro
e ter que ficar com o dicionário do lado porque eu não entendo as palavras que estão escritas no livro. Eu odeio quando isso acontece. Porque eu me sinto baixo, é como se eu tivesse que entender um idioma lá de trás, porque senão eu vou ser taxado de burro porque eu não entendi um livro. E assim, gente, horrível. Eu odeio esse tipo de coisa. Tanto que eu prefiro buscar na internet alguns resumos ou algo mais atualizado da obra, porque senão eu não vou ler. Se é muito difícil, eu não abro. E é engraçado porque eu faço letras, português. Eu preciso ler. Mas tem livros que não dá. Tem livros que são super difíceis e que eu dependo de um dicionário. Ah, mas você tem dicionário na internet também, é só pesquisar. Eu não quero ficar pesquisando palavra por palavra pra entender um contexto, né? Se for pra ler um livro e eu não entender metade das palavras que estão nele, a menos que eu tenha um dicionário do meu lado, o que eu não quero ter um dicionário do meu lado, eu não vou ler. Eu vou ler um resumo. Isso é meio triste de se falar, mas assim, gente, eu odeio clássicos. Eu odeio qualquer literatura que não tenha o idioma que a gente utiliza hoje no nosso dia a dia. Gente, a gramática mudou. Por que eu tenho que ficar tentando entender o que outras pessoas falaram? Sem contar que... Gente, eu acho literatura super problemática. E agora vocês vão ter que me escutar. Eu acho muito chato ter que estudar autores machistas, sexistas, autores misóginos, autores racistas, autores preconceituosos. E olha que eu não posso nem citar nomes. Na verdade, será que eu posso citar nomes? Eu não sei se daria problema pra mim. Enfim, eu não vou citar porque eu sou cagão. Mas eu odeio ler qualquer tipo de autor problemático. E aí a gente aprende que o autor, ele se separa da obra. Eu não consigo separar um autor da obra, gente. Não rola pra mim. Quando o autor é problemático, eu não consigo. Eu só penso nas caquinhas que ele fez e o quão eu quero, tipo, ressuscitar ele e matar ele de novo. Enfim, são coisas muito problemáticas. Ah, mas é porque tem contexto histórico, porque naquela época isso não era um problema. Não importa, é desumano ainda. Enfim, eu sinto que... eu falando de ser desumano depois de falar que eu ressuscitaria eles, depois mataria. Enfim, sou hipócrita. Mas eu acho muito bizarro quando eu tenho que ter um dicionário do meu lado pra poder ler um livro. Eu não aceito passar por isso. De jeito nenhum. Nunca, nunca, nunca. Não, não. Se for um livro atual e eu não entender uma palavra, tudo bem, foi só uma palavra, eu vou lá buscar e ok. Agora, quando é um livro inteiro, com palavras difíceis, ainda mais de propósito, ah, não. Eu, no máximo, assim, dou uma risadinha e depois taco fogo. Não rola, sério. Acho um saco. Bom, aqui é a minha frustração sobre essa preguiça, né? Vamos dizer assim, uma preguiça misturada com ódio, porque eu odeio fazer coisas que eu não gosto. Porque são muito distantes de mim. Eu tenho que me esforçar demais e eu não gosto de me esforçar, como eu falei. Quando a gente se esforça demais pra uma coisa que a gente não gosta de fazer, aí é complicado, né? É muito complicado. Não é saudável de forma alguma. Eu sinto que o mundo seria mais cor-de-rosa se na literatura que a gente estudasse hoje tivesse autores atuais. Porque, gente, eu não acredito que eu vou estudar os meus autores favoritos quando eles morrerem. Isso é muito ruim. É péssimo, na verdade. Ai, sei lá. Tudo bem, é parte da história, mas a parte da história, ela é horrível. Eu odeio saber dessa parte da história. Bom, minha opinião tá aqui, né? É aqui que tem tudo que eu tenho pra falar, né? É isso aí. Ainda mais eu tô cansada, então eu acho que eu tô falando demais até. Mas eu não curto me esforçar demais pra qualquer coisa. Não é só pra literatura, é óbvio que não. Pra tudo, gente. Se eu tenho que me esforçar demais, eu desisto. Por que eu tenho que ficar me estressando? Eu já tenho tanta coisa pra resolver. Você acha mesmo que eu vou perder o meu tempo? Bom, óbvio que não. Vocês podem achar, mas não é não, tá? É isso aí, é a minha opinião sobre tudo. Não gosto de me esforçar demais. Eu gosto de entregar o mínimo pra um pouquinho melhor que o mínimo, mas nunca o meu máximo. Eu acho que é até um defeito, né? Mas ao mesmo tempo é bom porque minha saúde mental, desde que eu parei de ficar me esforçando demais, ela deu uma melhoradinha. Eu sinto que eu tô bem melhor do que antes. É isso aí, obrigado por terem me escutado. É nóis. Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Jin. Hoje é dia 22 de dezembro de 2023 e agora são 4h18 da madrugada. Eu estou indo dormir depois desse áudio aqui, ele é o último que eu tô gravando, mas eu só queria contar pra vocês que tô de férias. Eu falei disso rapidamente num outro áudio, mas
Eu contei também que eu tenho diversos projetos pra fazer, e eu tenho uma listona de coisas pra fazer, eu organizei isso. E eu também organizei uma lista falando sobre tudo aquilo que eu preciso gastar. E a lista de gastos, ela me deixa, me deixa muito incomodado. Eu odeio pensar nessa lista, porque, ai gente, eu recebo pouco. E aí eu tenho que gastar com coisas que são essenciais. E isso me mata demais, porque eu queria gastar com tantas coisas fúteis. Eu queria comprar sushi, eu queria gastar com jogos. Eu sei que é besteira, né? É muito bobo. Só que eu não tenho como, porque eu tenho que pagar, por exemplo, meu óculos. Porque eu já contei pra vocês, por exemplo, que no metade do ano eu comprei um óculos. E aí eu parcelei pra caramba, né? Agora eu tô pagando. E falta mais uns 5 meses, eu vou desmaiar. Aí também tem dentista, gente. Eu tive que fazer aquelas 3 cirurgias. Ah, eu não contei da última cirurgia, né? Olha só. Então, bem rapidinho. Eu fiz a minha última cirurgia, né? Foram 5 cirurgias, tá? 3 dias de cirurgia e foram 5 no total. Fiz 2 cirurgias, todas micro, tá bom? Microcirurgias. Eu tive que arrancar 2 sisos e também desfazer a minha gengiva de um lado e do outro. Aí depois, na segunda cirurgia, segundo dia, né? Eu fiz a terceira e a quarta cirurgia. E aí, de novo, arranquei os 2 sisos e raspei as 2 gengivas, porque eu tenho excesso de gengiva, uau. E aí, a terceira ida, né? Terceiro dia no dentista, pra fazer cirurgia de novo, né? Minha quinta microcirurgia. Foi bem rápida, na verdade. Eu tive que raspar de novo a gengiva. Foi um inferno. E também teve aquele negócio de subir os meus molares, porque aos 12 anos eles não nasceram. Toda aquela história que vocês já sabem. Só pesquisar por segundos molares que você já encontra. Mas enfim, gente, eu tive essa cirurgia última, né? Dia 1º desse mês. E foi de boa. Foi muito rápida, foi super tranquila. E é isso aí. Mas aí, obviamente, tem que pagar, né? Tem que pagar porque é uma cirurgia muito louca. E paguei, né? Tô pagando, na verdade. Tem mais um tempão aí pra pagar, infelizmente. Mas é o justo e o trabalho foi muito bem feito. Também tem outras coisas, gente. Tem também o aparelho que eu vou colocar, porque é pra a gente muitos benefícios. Até respirar melhor eu vou respirar. Eu preciso colocar aparelho, não tem jeito. Ainda mais no meu caso, que os meus dentes, eles não nasceram direito. Ai, eu vou gastar muito por mês. E eu tô desesperada, vou até deitar agora. Ai. Isso me deixa um pouquinho nervoso, mas ao mesmo tempo é essencial. Só que, ao mesmo tempo, eu queria gastar com coisas fúteis. Eu queria gastar com comidas bobeiras. Eu queria gastar com produtos que eu nunca vou usar. Eu queria só ter tudo isso daí pra mim. Eu até pensei em ajudar o Clube Penha Avalanche e doar um pouquinho do meu dinheiro. De verdade, né? Porque eles vão doar pra instituições. Mas não sobrou nada. Nada. Ai, são muitas parcelas, são muitas parcelas. A vida adulta é horrível. E olha que eu nem moro sozinho ainda. Imagina quando eu morar sozinho. Ai, eu vou desmaiar, eu vou ter um ataque. Isso me desespera muito. Mas eu tô pagando, assim, as coisinhas bonitinho. Tô gastando com materiais escolares, livros, faculdade. Tudo. Então, assim, muito útil pra mim. Mas ao mesmo tempo eu fico chateado porque eu preciso desse dinheiro pra coisas importantes. E eu não queria precisar pra coisas importantes, eu queria besteirinhas. Besteirolas da Shopee, da Shein. Eu comecei a falar Shein, mas meus amigos falam Shein. Eu sempre falava Shein, aí não sei. Ah, todo mundo falando de jeito, não tem problema não. Bom, é isso aí, gente. Eu espero um dia conseguir, sei lá. Eu quero conseguir manter esse dinheiro comigo, eu quero acabar com as contas. Ai, isso é tão besta, mas real, é um desejo que eu desejo. E é isso aí, eu tenho um desejo e eu quero muito, sei lá, de repente parar de me preocupar com conta e sobrar, né? Eu quero um salário maior de repente. Eu quero mais, eu preciso de mais dinheiro. Eu vivo numa sociedade que ela é capitalista. Eu preciso de dinheiro e eu não tenho esse dinheiro pra ser feliz. Se bem que assim, sobrou muito, assim, sobrou um pouquinho, né? Não sobrou muito. Eu consegui comprar o Cascão e o Chauvinista de pelúcias, que são besteirinhas, que eu falei, né? Só que me deixa muito feliz. Não é besteira quando me deixa feliz, isso é importante. Mas é isso aí. Compartilhei com vocês, então, minha frustração pelo dinheiro. Eu quero dinheiro, eu quero um salário maior, eu quero gastar com bobagem.
Mas enfim, é isso aí. Obrigada por terem me escutado e eu espero que no próximo vídeo eu esteja rico. Ai, ai, tchau, tchau. É isso aí, agora eu vou dormir porque tá super tarde, gente. Agora são 4h24, tá na hora de dormir.